Hoje eu vim falar para vocês que Deus não nos faz esquecer. Seja bem-vindo, fique conosco até o final desse vídeo e seja abençoado pelo Senhor. Aqui no livro de Gênesis nós lemos sobre a história de José. Uma história impressionante, uma história arrebatadora, que não tem como não se prender a ela. E aqui nós vemos que José foi abandonado pelos seus irmãos. José foi vendido pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, foi humilhado, passou por muita coisa, por aqueles que deveriam ajudá-lo, por aqueles que deveriam guardar a sua integridade. Afinal, eram seus irmãos mais velhos. Mas nós lemos que José venceu. José foi para o Egito, vendido como escravo, mas ele venceu, porque o Senhor era com ele. E a palavra nos fala lá em Gênesis 45 que um dia, quando a fome tomou aquele lugar, e o Egito era o único lugar que tinha comida, os irmãos de José foram até ele pedir ajuda. E a Bíblia fala lá em Gênesis 45 que entraram no palácio, José recebeu eles. E estando eles diante de José, chegou uma hora que José não pôde mais se conter e mandou que todos saíssem da sala. E ali José se abriu, ali José desabafou, ali José falou tudo que ele tinha guardado. Entendam, o Senhor ele não nos faz esquecer aquilo que passamos. O Senhor não nos faz esquecer aquilo que nos machucou ou que nos feriu. O Senhor não nos dá uma amnésia daquilo que nós passamos que seja prejudicial para nós, que nos machuca, que nos fere, que rouba a nossa alegria. Mas o Senhor, ele nos dá a oportunidade de perdoarmos. O Senhor nos dá a oportunidade de deixarmos tudo isso para trás. O Senhor poderia simplesmente ter colocado uma amnésia em José, ter feito ele esquecer de tudo que ele passou. Mas não. O Senhor queria dar a José a oportunidade dele perdoar os seus irmãos. Sabe aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que te machucou? Sabe aquela pessoa que tramou contra você e que ficou marcado no seu coração? Você não vai esquecer ela. E muito menos aquela situação. Mas você tem a oportunidade de perdoar. Você tem a oportunidade de não sujar o seu coração, de não deixar que a mágoa tome conta dele, que o rancor, o ódio, a raiva domine a sua vida. Nós temos algo chamado livre-arbítrio. E é esse livre-arbítrio que nos faz tomar decisões que podem ser boas ou ruins para a nossa vida. Todos os dias nós temos a oportunidade de tomar uma decisão, de fazer uma escolha. E todos os dias nós arcamos com os resultados das escolhas que tomamos. Entenda, se José ficasse preso no passado, se José ficasse preso a tudo que fizeram a ele, guardasse aquilo no coração e decidisse viver em prol de uma vingança, viver em prol de uma retaliação aos seus irmãos, ele não teria vencido. É muito mais difícil carregar uma mágoa do que a felicidade. É muito mais difícil carregar um ódio do que liberar um perdão. Quando você libera perdão, não é o outro que está sendo livre, é você que está sendo liberto daquilo que te aprisiona. A mágoa, o ódio, o rancor, tudo isso nos aprisiona em uma cadeia de dependência. Dependência de um ódio, dependência de uma mágoa, em prol de uma vingança, em prol de tentar fazer algo contra o outro para tentar ser feliz. E você nunca vai encontrar a felicidade. Mas quando você libera perdão, quando você abre o seu coração e você deixa tudo isso de ruim sair, e você deixa para trás aquilo que passou, você começa a viver a sua vida e você começa a caminhar com Deus. Foi isso que José fez. José não se esqueceu do que passou. José não teve uma amnésia daquilo que aconteceu. Mas José escolheu perdoar. José escolheu abandonar a mágoa, o ódio, que é claro que ele sentiu. Naquele momento em que ele foi jogado num buraco, naquele momento em que ele foi abandonado pelos seus irmãos, em que ele se viu vendido como escravo por aqueles que deveriam guardá-lo, protegê-lo e ajudá-lo. É claro que ele sentiu raiva. É claro que ele sentiu ódio. Mas a Bíblia diz, irei, mas não pequeis. E foi o que José fez, ele não pecou. Ele não deixou a mágoa entrar no coração dele. E ele teve como opção perdoar. E foi o que ele fez. Ele perdoou.
E é isso que nós temos que fazer. Nós não vamos esquecer o que aconteceu. Isso não vai ser apagado da nossa memória. Mas nós vamos ter a oportunidade de perdoar. Nós vamos ter a oportunidade de liberar perdão para aquele que nos feriu. Então faça isso hoje. Se alguém te feriu, se alguém te magoou, se alguém te machucou, libere perdão sobre ele. Liberte você dessa cadeia do ódio, da mágoa e do rancor, que de repente você tem se aprisionado. E que de repente tem te feito tanto mal. Que tem te feito passar dias e dias pensando o que eu vou fazer contra ele, como eu vou me vingar, como eu vou devolver o que ele me fez. Não. Passe os dias buscando ao Senhor. Passe os dias sendo feliz. Você tem a oportunidade de ser feliz ou de se vingar. Qual caminho você vai escolher hoje? José escolheu ser feliz. E ele venceu porque ele escolheu o perdão. Ele escolheu a felicidade. Então, meu querido, abra mão de tudo aquilo que tem te aprisionado. Deixa essa mágoa, esse ódio, esse rancor. Isso não vai te levar a lugar nenhum. A palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele vai nos levar ao Senhor. Só Ele vai nos dar um caminho de felicidade. Você acha que se vingando você vai conseguir ser feliz, mas não vai. Isso é uma enganação. Isso é uma mentira que nós criamos para nós mesmos, para nos apoiarmos nela e dizer, não, eu vou ser feliz quando me vingar. Faça como José, libere o perdão. Ele estava assim chateado, ele se lembrava de tudo que aconteceu. Ele se lembrou das noites que ele passou dentro daquele buraco que ele foi jogado. Ele se lembrou dos dias que ele passou como escravo no Egito, até que ele vencesse. Mas ele não deixou que isso dominasse a vida dele. Nós não podemos deixar que a mágoa, o ódio, o rancor domine a nossa vida. Domine as nossas atitudes, que domine as nossas escolhas. Nós temos que liberar perdão para que possamos ser felizes, possamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Então entenda, você não vai ter uma amnésia, você não vai esquecer o que aconteceu, mas você vai ter a oportunidade de perdoar e de seguir a sua vida com Cristo, de ser feliz e de ter uma vida amplamente abençoada pelo Senhor. Então fique com essa palavra, libere perdão. Se você tem que perdoar alguém hoje, procure essa pessoa. Se você tem que perdoar alguém, ligue para ele, converse, peça perdão ou libere perdão. Mas não carregue isso no teu coração. Seja feliz, escolha a felicidade e você vai ver que as coisas vão acontecer na tua vida. Que Deus te abençoe, fique com essa palavra, passe para o maior número de pessoas para que elas sejam felizes, para que não vivamos numa era de mágoas, de rancor, de ódio, mas que possamos alcançar a felicidade em Deus. O Senhor te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.